Deixa eu começar essa aula fazendo uma pergunta meio estranha. Você tem certeza de que aquilo que você chama de realidade é realmente a realidade? Calma, não fecha o vídeo ainda, porque eu vou te fazer uma promessa. Se você ficar comigo até o final dessa aula, eu quero te entregar uma chave que pode mudar completamente a maneira como você entende os seus problemas. É isso aí. Se você tem problema com dinheiro, com vícios, relacionamentos, ansiedade, medos, autoestima, até aquelas coisas que você fala, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Eu sei que preciso mudar, mas parece que alguma coisa sempre me puxa de volta. Eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo. Talvez você esteja tentando resolver tudo isso no lugar errado. E hoje eu quero mostrar onde pode estar esse lugar. Porque talvez o problema não esteja apenas naquilo que você está fazendo. Talvez o problema não esteja naquilo que você está olhando para ele. Talvez o problema não esteja naquilo que você consegue mensurar. Talvez esteja na maneira como você está enxergando aquilo que está acontecendo. E aqui entra uma ideia que para mim é fundamental. Muitos dos nossos problemas são apenas reflexos de algo que está acontecendo em um nível mais profundo. E se eu tento resolver só aquilo que está aparecendo, eu posso até aliviar o problema no momento, mas não necessariamente resolver a causa. Você está brigando todos os dias com a sua esposa e tenta resolver cada briga. Mas talvez o problema não seja aquela briga, talvez exista um padrão de comunicação por trás dela. Você está recaindo sempre no mesmo comportamento e toda vez tenta lutar contra as recaídas. Mas talvez exista uma crença, uma emoção, um padrão inconsciente que continua produzindo aquele comportamento. Você está sempre sem dinheiro e tenta conseguir mais dinheiro, mas talvez precisa entender a maneira como você se relaciona com o dinheiro. E aqui eu gosto muito de uma imagem. É como limpar o espelho esperando que a sua aparência melhore. Você olha no espelho e não gosta do que está vendo. Aí pega um pano, limpa o espelho, olha de novo e continua igual. Porque o problema nunca esteve no espelho. O espelho só estava mostrando aquilo que estava diante dele. E talvez alguns dos problemas que você está tentando eliminar da sua vida seja exatamente assim. Eles são reflexos. E se você fica brigando com reflexo, você pode passar a vida inteira limpando o espelho, sem nunca olhar para aquilo que está produzindo a imagem. É por isso que eu quero falar de realidade, percepção e crenças. Porque talvez a mudança que você está procurando não comece no que aparece do lado de fora. Talvez comece naquilo que está produzindo o que aparece do lado de fora. Aí, cara, quando você entende isso, você começa a perceber uma coisa muito poderosa. Algumas das coisas que você chama de realidade, na verdade, são interpretações que você aprendeu a tratar como realidade. E eu quero te mostrar isso de uma maneira muito simples. E não vou ficar aqui fazendo um monte de teoria complicada, não. Vou pegar Matrix, vou falar de filosofia, vou falar de crenças, vou trazer isso para a vida real. E no final eu quero juntar tudo isso com uma coisa que para mim é fundamental. Como você pode começar a sair do automático e voltar a escolher conscientemente a sua vida? Então vamos começar pelo começo. O que é realidade? Eu não vou começar aqui com papo de alienígena, não. Universo paralelo, portal dimensional, nada disso. Nada disso. Embora eu sei que tenha gente interessada nessa parte. Eu quero falar de uma coisa muito mais próxima de você. A maneira como você enxerga a realidade. Porque quando eu falo realidade, talvez você esteja pensando realidade é aquilo que existe. Aí você olha para a cadeira e fala, isso aqui é real. Aí você olha para a parede e fala, isso aqui é real. Você olha uma árvore, pega o fruto dessa árvore e fala, isso aqui é real. Aí tem uma pessoa sentada na sua frente e você está perto dela, aí você fala, isso aqui é a realidade. Sim, existe uma realidade que está acontecendo, independentemente daquilo que eu penso. Se eu colocar a mão nessa parede, ela vai estar aqui. Se eu bater nela, provavelmente a minha mão vai doer. E eu não preciso acreditar na parede para ela existir. Então existe aquilo que acontece. Só que tem uma coisa que interessa muito mais para a nossa conversa. Existe também a realidade que eu experimento. E aí as coisas começam a ficar diferentes. Porque eu não experimento simplesmente aquilo que acontece. Não.
Eu experimento aquilo que eu percebo que está acontecendo. E isso é muito importante. Duas pessoas podem passar extremamente pela mesma situação e sair dela com experiências completamente diferentes. Uma pessoa recebe uma crítica e pensa: essa pessoa está tentando me destruir. A outra recebe a mesma crítica e pensa: talvez eu possa aprender alguma coisa com isso. Veja bem, o acontecimento foi o mesmo, só que a experiência foi totalmente diferente. E por quê? Porque entre aquilo que acontece e aquilo que eu experimento, existe alguma coisa no meio. Existe a minha percepção, existe a minha interpretação, existe a minha memória, existem as minhas emoções, as minhas crenças. Então, quando eu falar aqui de realidade, eu quero que você pense em duas coisas diferentes. Primeiro, aquilo que está acontecendo. Segundo, aquilo que você percebe, aquilo que você interpreta, aquilo que você experimenta a partir daquilo que está acontecendo. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Você não vive apenas dentro de acontecimentos. Você vive dentro da interpretação que você faz desses acontecimentos. E é justamente aí que começa a nossa conversa. Deixa eu te dar um exemplo que acontece muito mais do que você imagina. Pensa aí em dois funcionários. Imagine dois funcionários na sua cabeça. Os dois trabalham na mesma empresa, têm a mesma função, o salário é igualzinho, têm a mesma formação. Aí um dia os dois recebem a mesma mensagem do chefe: preciso falar com você amanhã. Só isso. Agora olha o que acontece. Um deles lê a mensagem e pensa: opa, será que aconteceu alguma coisa? Mas logo pensa: beleza, amanhã eu descubro. E segue a vida. O outro olha para a mesma mensagem e começa: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que ele descobriu aquele erro? Será que vão me demitir? Será que aconteceu alguma coisa com o meu trabalho? Aí, cara, o cara vai para casa, não consegue dormir, fica a noite inteira rolando de um lado para o outro, sofrendo por uma conversa que nem aconteceu ainda. O telefone toca, ou melhor, o celular desperta, onde a gente usa celular, e aí ele levanta e fica com aquele medo. O medo dele é tão grande que ele começa a pensar: eu não vou para a firma hoje não, não vou enfrentar isso não. Aí dá aquela escapada estratégica. Vai para o médico. Diz que não está se sentindo bem, pega um atestado e não vai trabalhar. Enquanto isso, o outro funcionário foi conversar com o chefe. Sabe o que acontece? O chefe só queria oferecer uma promoção. O chefe queria conversar sobre uma nova posição. O segundo funcionário aceita, e aquele que estava com medo perde a oportunidade. E depois ainda olha para tudo aquilo e fala: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe mesmo, mas talvez Deus não tenha sido responsável por aquela decisão. A interpretação daquele homem produziu uma sequência de decisões que mudou o resultado. Olha o que aconteceu. A realidade foi: preciso conversar com você amanhã. Só isso. Mas ele colocou uma interpretação em cima daquilo: vou ser demitido. A interpretação produziu medo. O medo produziu uma decisão. A decisão produziu um comportamento. E o comportamento produziu um resultado. E depois ele olhou para o resultado e chamou aquilo de realidade. Percebe a diferença? Ele não sofreu apenas pelo que aconteceu. Ele sofreu e ele criou a realidade pelo significado que ele deu ao que tinha acontecido. E é exatamente aqui que eu quero começar a nossa conversa sobre realidade, percepção e crenças. Vamos começar pelo mais simples possível: realidade. Existe aquilo que acontece, uma coisa acontece no mundo, só que existe uma segunda coisa, aquilo que eu percebo que aconteceu. Aquilo que eu percebo que aconteceu, aquilo que você percebe que aconteceu. E essas duas coisas não são necessariamente iguais. Vou dar um exemplo bem besta. Imagine que você mandou uma mensagem para alguém no WhatsApp. Você foi lá, digitou aquele texto, mandou para alguém. Aí você viu que a pessoa recebeu a mensagem. Ficou os 2 tiques azuis. Certo? Esse é o fato. Só que ela visualizou e não respondeu. Pronto. O fato é esse. Ela visualizou e não respondeu. Só isso.
Agora começa uma bagunça na sua cabeça. Ela tá brava comigo. Ela não gosta mais de mim. Falei alguma coisa errada. Tá me ignorando. Deve ter acontecido alguma coisa. Percebe? O acontecimento foi um só, mas as interpretações podem ser várias. Então eu vou colocar aqui o seguinte: realidade e percepção. E aqui que começa a ficar interessante. Eu recebo informações da realidade. Os meus olhos captam alguma coisa, os meus ouvidos captam alguma coisa, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus sentidos, os meus 5 sentidos, o meu tato. O meu corpo percebe alguma coisa. E o meu cérebro processa tudo aquilo. Então eu tenho realidade, informação, cérebro e experiência. Veja bem, eu não tenho acesso à realidade completamente crua. Eu tenho acesso à realidade através daquilo que eu consigo perceber e interpretar. E isso muda muita coisa. Vamos imaginar uma árvore. Está aqui a árvore. Essa árvore está aqui. Ela existe. Só que olha que interessante. Uma criança pode olhar para essa árvore e pensar: eu quero subir nessa árvore. Um agricultor pode olhar para essa mesma árvore e pensar: será que esta árvore está saudável? Aí um cara que trabalha com madeiras pode olhar para a árvore e pensar: quanto será que vale essa madeira? Aí um poeta olha para aquela mesma árvore e pensa: que árvore bonita. E uma pessoa que viveu uma experiência muito marcante com uma árvore semelhante a essa, uma experiência ruim, uma experiência traumática, debaixo daquela árvore, debaixo de uma árvore parecida com essa, pode olhar para essa e sentir uma grande tristeza, uma emoção completamente diferente. A árvore é a mesma, mas a experiência daquela árvore não é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque cada pessoa carrega memória, emoção, experiências, crenças, histórias. Então eu vou colocar aqui memória, emoção, interpretação, crença e experiência. E isso tudo interfere na maneira como eu percebo a coisa que está diante de mim. Então guarda essa frase. Nós não apenas percebemos o mundo, nós interpretamos o mundo. E agora começa a ficar mais interessante. Você lembra do filme Matrix? Se você não lembra, pelo amor, assiste, é praticamente obrigatório para essa aula. No começo do filme, o Neo acredita que aquilo que ele estava vendo era simplesmente a realidade. Ele não questiona as regras. Se a bala vem, ele tem que fugir. Se existe gravidade, ele tem que obedecer. Se ele pula de um prédio para o outro, ele acredita que vai cair. Por quê? Para ele, aquilo é simplesmente como as coisas são. Então é assim. Só que existe uma frase que eu acho muito mais interessante. É assim que eu aprendi que é. Porque talvez você tenha algumas coisas na sua vida que você nunca questionou. Você simplesmente diz é assim. Eu sou assim. Minha família é assim. Dinheiro é difícil. Relacionamento é complicado. Eu não tenho sorte. Eu nunca consigo nada. Eu nunca consigo terminar nada. Eu não sou inteligente. Eu não tenho talento. Eu não consigo mudar. Eu quero te fazer uma pergunta. É assim mesmo? Ou foi assim que você aprendeu a enxergar? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E aí vem uma das partes que eu mais gosto em Matrix. O Morpheus começa a treinar o Neo. E o treinamento não é simplesmente ensinar a ele a dar um soco melhor. O que começa a acontecer é que ele começa a desmontar aquilo que o Neo acreditava ser possível. Antes do treinamento, ele olha para um obstáculo e pensa: é impossível. Depois ele começa a perceber: espera aí, talvez isso seja possível. E o que temos aqui? Crença, percepção e possibilidade. Porque muitas vezes o que está limitando você não é necessariamente aquilo que existe. Não é. É aquilo que você acredita que existe. Pensa na quantidade de gente que nem tenta porque já decidiu o resultado antes mesmo de começar. Não vai dar certo. Não adianta. Não sou bom nisso. Não tenho perfil. Estou velho para isso. Não tenho dinheiro. Não tenho talento. Não consigo.
A pessoa nem tentou, mas já decidiu. E talvez ela não tenha descoberto o limite da realidade. Talvez ela tenha descoberto o limite da própria crença. E agora eu quero trazer para você, nesta conversa, um filósofo chamado Jean Baudrillard. E esse filósofo também aparece em Matrix. Não em pessoa, mas um livro que ele escreveu. Simulacros e Simulações. Esse livro aparece no filme, onde tem lá um fundo falso, onde o Neo guarda algumas coisas legais. Esse livro não é aquele livro que você fala, pô, que livro da hora. Não. É aquele tipo de livro que você termina e fala, tá bom, agora eu vou precisar ler de novo. Por quê? Porque você não entende nada do que você leu. Mas existe uma ideia ali que é muito interessante do que eu estou falando aqui. A relação entre realidade e representação. Olha só, eu tenho uma árvore. Essa é a realidade. Eu tiro uma foto dessa árvore. A foto representa a árvore. Aí eu mostro para alguém. Aí a pessoa fala, isso é uma árvore. Não, na verdade não é uma árvore. Ela é uma foto que representa a árvore, mas ela não é a árvore. Aí eu posso fazer um desenho da árvore. Só que eu faço um desenho da árvore olhando para a foto. O desenho representa a árvore. E eu posso colocar a palavra árvore. A palavra representa aquilo que eu estou falando. Então existe realidade e representação. Até aqui está tudo normal. O problema começa quando a representação começa a se afastar cada vez mais do original. Eu tenho uma representação, depois uma representação da representação, depois outra representação, e depois eu tenho outra e outra, até que chega um ponto em que eu já não estou mais lidando com aquilo que realmente era original. Eu estou lidando com representações. E é aí que entra a ideia do simulacro. A representação deixa de ser simplesmente uma ponte para alguma coisa e começa a ocupar o lugar da própria coisa. Agora traz isso para a nossa vida. Algum dia, alguém disse para você que você era burro. Isso foi na sua infância. Você é burro pra caramba, hein? Talvez aquilo tenha sido só uma frase. Mas aquela criança que é você, acreditou. E depois alguém fala, você não consegue. Ela acredita. Depois ela tenta alguma coisa, fracassa e conclui. É verdade, eu não consigo, eu sou burro. Depois ela começa a repetir, eu não consigo, eu sou assim, eu nunca vou mudar. E olha o que aconteceu. Uma coisa que começou como uma frase, virou uma crença. A crença virou a interpretação. A interpretação virou comportamento. E aí o comportamento começa a produzir resultados que parecem confirmar a crença. E então, tá aqui. Crença não é fato. Mas presta atenção. Uma crença não precisa ser verdadeira para começar a governar a sua vida. Ela só precisa ser acreditada. E isso é muito sério. Porque uma pessoa pode acreditar, eu não sou inteligente, e passar a vida inteira evitando situações que poderiam mostrar para ela que ela é capaz. Uma pessoa pode acreditar, ninguém gosta de mim, e começar a interpretar qualquer silêncio como rejeição. Uma pessoa pode acreditar, eu sempre estrago tudo, e qualquer pequeno erro vira uma prova de que ela está certa. E depois olha para a própria vida e fala, tá vendo? Eu sabia. Só que ela não percebe uma coisa. Ela também participou da construção daquele resultado. Olha esse ciclo que eu vou colocar aqui. Primeiro, crença, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo. Depois, a percepção. Eu começo a perceber mais facilmente aquilo que confirma a minha crença. E aí, a interpretação. Eu interpreto aquilo que aconteceu de acordo com aquilo que eu acredito. Aí depois vem a emoção. Eu sinto aquilo que a minha interpretação produz. E aí depois vem a decisão. Com base no que eu estou sentindo, eu tomo decisões. Aí vem o comportamento. Eu ajo de acordo com essas decisões. Aí depois vem o resultado. E os meus comportamentos produzem consequências. Só que aí vem a parte mais interessante.
Eu pego o resultado e uso o resultado para confirmar a minha crença. Eu sabia que eu não era capaz. Eu sabia que ninguém gostava de mim. Eu sabia que dinheiro era difícil. Eu sabia que o meu relacionamento não ia dar certo. E o ciclo começa novamente. Crença, percepção, interpretação, emoção, decisão, comportamento e resultado. Agora volta para a crença. É um ciclo. E quanto mais você repete, mais aquela crença parece uma verdade. Então talvez a pergunta não seja simplesmente o que eu preciso mudar. Talvez seja o que eu acredito que está produzindo aquilo que eu preciso mudar. Sacou? Porque às vezes a pessoa quer mudar o comportamento na marra. Agora eu vou mudar. Agora eu vou conseguir. Agora vai. Segunda-feira começa o projeto. Agora vai. Quarta-feira já está negociando com o próprio cérebro. Por quê? Porque você está tentando mudar a ponta do processo. Só que você não está investigando aquilo que está sustentando o processo. E eu quero que você comece a olhar para isso. Qual crença está governando você? Pensa nisso. Qual crença está governando você? E agora eu quero trazer isso para o cristianismo. Porque aqui, para mim, essa conversa fica ainda mais profunda. Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante. Ele fala de transformação, mas fala de renovação da mente. Porque existe uma diferença entre simplesmente reagir à vida e aprender a responder à vida. Tem gente que vive reagindo. Aconteceu isso? Reage. Alguém falou aquilo? Reage. Alguém te criticou? Reage. Sentiu vontade? Faz. Ficou com raiva? Fala. Ficou triste? Se isola. A vida acontece. E a pessoa simplesmente responde no automático. Só que viver no espírito é outra coisa. Não é colocar uma linguagem religiosa em cima da mesma consciência antiga, não é isso. É permitir que uma nova referência governe a maneira como eu penso, como eu escolho e como eu vivo. Então eu tenho aqui dois caminhos. De um lado, viver no simulacro, eu repito, eu reajo, eu vivo no automático, eu sou governado pelo que acontece fora de mim. Isso é o simulacro. Do outro lado, viver na realidade. Eu questiono, eu examino, eu escolho, eu respondo. E aqui está uma coisa importante. Renovar a mente não é simplesmente pensar coisas bonitas. É mudar a maneira como você interpreta a vida. Agora, alguém pode estar pensando, então quer dizer que eu posso pensar positivo e criar qualquer realidade? Não, calma lá. Não é isso que eu estou dizendo. Não é pensamento mágico. Eu não quero que você saia daqui pensando, eu vou pensar numa Ferrari, amanhã ela vai estar na minha garagem. A realidade não se dobra simplesmente porque você desejou. O que acontece é outra coisa. Uma nova crença pode produzir novas escolhas. Novas escolhas produzem novos comportamentos. E novos comportamentos produzem novas consequências. Então fica assim: crença, escolha, ação, processo, resultado. É diferente. Eu não fico sentado esperando a realidade mudar. Eu começo a participar conscientemente da maneira como eu respondo à realidade. Sacou? Por exemplo, se eu acredito que eu sou incapaz, talvez eu nem tente. Se eu começo a questionar essa crença, eu posso tentar. Se eu tento, eu posso errar. Se eu erro, eu posso aprender. Se eu aprendo, eu posso tentar novamente. E depois de algum tempo, eu posso ter um resultado que antes parecia impossível. Isso não é magia, isso é transformação. Agora pensa numa pessoa que tem a crença errada. Se ela acredita que ela é incapaz, ela nem tenta. Mas se alguém insiste, ela até pode tentar. Só que ela já acredita que não é capaz. Aí ela começa a fazer, ela tenta e erra. Só que quando ela erra, tá vendo? Eu não consigo. E ela já desiste. É diferente de alguém que não tem a crença negativa. Essa pessoa não está transformada. E aqui que entra o método TRI. O que é o método TRI? Porque não adianta eu simplesmente falar para uma pessoa, pense diferente, tá? Mas
Por que você pensa assim? De onde vem essa crença? Por que você reage dessa maneira? Por que determinada situação mexe tanto com você? Por que você continua repetindo uma coisa que diz que não quer mais repetir? É por isso que o método começa com transformar, identificar aquilo que está governando você por baixo, as crenças inconscientes, os padrões, as interpretações, as histórias que você aprendeu e que talvez nunca tenha questionado. Aí depois vem renovar. Você começa a construir uma nova referência, uma nova maneira de interpretar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de escolher. Depois integrar. Porque saber uma coisa e viver uma coisa são duas coisas completamente diferentes. Tem gente que sabe exatamente o que deveria fazer e continua fazendo o contrário. Não é falta de informação, é falta de integração. Você sabe, mas ainda não vive. Você entende, mas ainda não incorporou. Você conhece a verdade, mas ainda reage de acordo com o padrão antigo. Por isso o método TRI trabalha este movimento: transformar, renovar e integrar. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa que aprendeu inconscientemente. Agora, eu quero que você pense na sua própria vida. Pensa em uma área que você está travado. Pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser família, trabalho, fé, disciplina, autoimagem, qualquer área, qualquer área. Agora não pergunte, por que isso sempre acontece comigo? Não pergunta isso. Faz uma pergunta diferente. O que eu acredito sobre mim, sobre as pessoas ou sobre a vida que faz com que eu interprete isso dessa maneira? Sacou? Porque talvez você descubra uma coisa muito interessante. Talvez você não esteja apenas enfrentando um problema. Talvez você esteja defendendo uma crença. E aí nós voltamos para a Matrix. Porque Matrix é uma metáfora muito interessante. A Matrix não precisa necessariamente ser entendida como uma coisa externa. A Matrix pode ser algo psicológico. Você para de tomar decisões conscientes, volta para o automático, começa a buscar conforto naquilo que você já conhece. E aquilo que antes te escravizava começa a parecer familiar novamente. É assim que muita gente volta para os velhos padrões. Não é porque quer sofrer, mas porque o conhecido dá uma sensação de segurança. Só sensação. Eu conheço isso, eu já passei por isso. Eu sei como funciona. É uma merda, mas eu sei como funciona. Mesmo que aquilo esteja destruindo a pessoa. E aí a Matrix te recebe de volta. Mas olha para a parte boa. Você pode escolher novamente. Você sempre pode escolher novamente. Você pode perceber. Você pode parar. Você pode questionar. Você pode escolher diferente. Cada vez que você deixa de reagir automaticamente e escolhe conscientemente, você está saindo da Matrix. Então eu quero terminar esta aula fazendo uma pergunta para você. E eu quero que você realmente pense nisso. A pergunta é essa: qual é a crença que você chama de realidade simplesmente porque você nunca parou para questioná-la? Talvez você diga, eu sou assim. Será? Ou foi assim que você aprendeu a ser? Eu não consigo. Será? Ou você aprendeu a esperar o fracasso? Minha vida é assim, será? Ou você está interpretando a sua vida através de uma crença antiga? Porque talvez a verdadeira transformação não comece quando você muda tudo aquilo que está acontecendo fora de você. Talvez comece quando você percebe quem está interpretando aquilo que está acontecendo. E eu quero deixar uma frase para você. Você não precisa acreditar em tudo que a sua mente aprendeu. Você pode questionar, você pode renovar, você pode escolher. Você pode integrar uma nova maneira de viver. Porque talvez, cara, você não precise de uma realidade completamente nova. Talvez você precise de uma mente renovada para enxergar, para escolher e viver de uma maneira nova. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Bom, se essa aula fez sentido para você, se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Se você achou interessante o método TRI, o link vai estar na descrição desse vídeo.
já entra, faz a sua parte e eu vou deixar aqui um link promocional, tá bom? É promocional, então não perca, porque brevemente ele vai voltar para o preço normal. Tamo junto e valeu!